Bezerra Hashem da Fchavte, tratado de Eruvim. Estamos da Fchavte Amudbe, da Fchavte no verso, na última linha, Amar Avamuna, no meio de um assunto. Quais são os alimentos que a gente pode fazer o Eruv com eles? Podemos fazer o Eruv com alimentos prontos. Agora vai citar alguns tipos de alimentos e as quantidades que a gente pode fazer o Eruv. Fala Amar Avamuna, falou Avamuna, Me'arvim betreadin chayin. É permitido fazer o Eruv com espinafres crus. É um alimento pronto. Pergunta a ele, será que isso é verdade? Rav Chizdar falou diferente. Se um espinafre cru mata uma pessoa, então é prejudicial à saúde, não pode fazer o Eruv com uma coisa que não é um alimento, que seja prejudicial à saúde. Fala, o que Rav Chizdar se trata que é prejudicial à saúde é um espinafre que está parcialmente cozido. Se está cru ou está completamente cozido, é um bom alimento. Se ele está parcialmente cozido, não pode fazer o Eruv com ele. E cada Amri tem uma outra versão do que Rav Hamnuna falou. Amar Rav Hamnuna falou, Rav Hamnuna, El me'arvin betreadin chayin. É proibido fazer Eruv com espinafre cru. Da Rav Chizdar, porque Rav Chizdar falou, Sirka chaya katil gavra chaya. Que o espinafre cru mata uma pessoa. Falando, Hazina de kaachli. Velomaite. A gente vê pessoas que comem espinafres crus e não falecem. Resposta, Atam Bashir Velobashir. Não, o que Rav Hamnuna falou, o que Rav Chizdar falou, se trata de espinafre que está parcialmente cozido. Isso é prejudicial, isso não pode fazer o Eruv, mas se está cru ou está cozido, faz bem para a saúde. Amar Rav Chizdar falou Rav Chizdar, Tafshil Shel Tradin Yafel Alev. Um cozido de espinafre faz bem para o coração, Vetov Lainaim, faz bem para a visão da pessoa, Vekoshken Lebnei Me'aim, e com certeza faz bem para o estômago da pessoa. Amar Abai falou Abai, Vihudi ativa beitafi, veavi tortor. Só se a pessoa pegou esse espinafre, colocou no fundo da panela, ele cozinhou muito bem, veavi tortor. E começou a fazer aquele barulho de um alimento que foi cozido bem, faz aquele barulho de estalado. Essa é a preparação para esse cozido de espinafre ser bom para a saúde. Amar Rava falou Rava. Harini que Benazai Beshuket Tveria. Falou, eu estou lúcido como Benazai estava nas feiras de Tveria e respondia todas as perguntas. Também Rava falou que ele pode responder todas as perguntas. Amar Leal Merabanan Lerava. Um aluno perguntou para Rava, Tapuchim Bekama. Quantas maçãs são necessárias para a pessoa fazer Eruv de maçã? Amar Le falou, Rava, Vechim Me'arvim Betapuchim. É permitido fazer o Eruv com maçãs? Rava estava testando o seu aluno, falando que as maçãs são prejudiciais à saúde, isso falou Tosfot aqui, mas na verdade a pessoa sim pode fazer o Eruv com maçãs. Rava só queria saber se esse aluno estava afiado o suficiente para responder e trazer uma prova contra Rava. Pergunta Veló, não existe uma Mishnah? Vehatnan, a Mishnah falou diferente, que pode fazer o Eruv com maçãs, Kola Ochrim, Mitztarfim Lifsol, Etagviar Bechatzipras. Com relação a pessoas que consumiram alimentos impuros, os sábios decretaram que se a pessoa consumiu hatzipras, ou seja, 2 ovos de alimentos impuros, o volume de 2 cabeçá, de alimento impuro, ele está inválido, está impossibilitado de comer trumá. Se ele for Kohen, ele tem que se purificar e depois consumir a trumá, a oferenda do Kohen. E todos os alimentos eles se combinam para esse hatzipras, para esse volume de 2 ovos. Mais ou menos 120 centímetros cúbicos ou gramas, uma medida de volume. O Bemazon Shteseudot Leiruf, e todos os alimentos se combinam para ser o Eruv, as 2 refeições para fazer o Eruv, Vekabetzah e também Tomato Halim, e todos os alimentos se combinam para formar um Kabetzah, esse volume de 60 centímetros cúbicos, Leitamento Tomato Halim, para transferir a impureza que os alimentos recebem, ou seja, um alimento recebe a impureza de Tomato Halim. Se ele tem um kabetzá, ele também transfere essa impureza para outro alimento que entrou em contato nesse primeiro alimento. Se tem uma combinação de alimentos, também eles transferem a impureza. Explica como é a prova contra a Rava dessa Mishnah. Qual é a prova? Que pode fazer o Eruv com maçãs. E leima mishum dektani kola ochalim. Se você quiser falar que está escrito na Mishnah que todos os alimentos se combinam para ser o Eruvet Rumin. E também as maçãs são alimentos. Você também pode fazer o Eruvet Rumin com maçãs, contra o que Rava falou, que não pode. Fala, mas isso não é uma pergunta. Rabi Yohanan falou, não podemos tirar conclusões da Halachá se baseando num klal, uma generalização da Mishnah. Se a Mishnah falou uma regra geral, não por isso a gente pode fazer uma conclusão da Halachá que não existem exceções à regra. Pode ser que existem exceções à regra.
Mesmo se a Mishnah própria trouxe exceções, não significa que essas são as únicas exceções. Pode ser que existam também outras exceções que a Mishnah não especificou. Então aqui também pode ser que existam exceções da regra. Alimentos que não podem ser feitos o eruv com eles. Não há prova contra Rav. Ela Mishum Dektai, deve ser que tenha sido na Mishnah, Obimazon Shtes Seudot, Leiruv. Todos os alimentos se combinam para fazer as duas refeições para o eruvet rumin. Vekabetzah e também tomato halim. E se combinam também para formar o kabetzah, o volume de um ovo, para transferir a impureza dos alimentos. Ou seja, a Mishnah associou todo alimento que transfere impurezas dos alimentos, a tomato halim, pode ser feito com eles o eruvet rumin. Também as maçãs se impurificam e transferem a impureza de tomato halim. Por exemplo, se um réptil encostou numa maçã que tem um kabetzah de volume, ele transfere a impureza para outros alimentos. Então pergunta aqui a Agmará contra Rava falou que não pode fazer o eruv com maçãs. A gente vê nessa Mishnah que sim pode, porque todos os alimentos que transferem a impureza dos alimentos, o tomato halim, é permitido fazer o eruv com isso. Pergunta na Vekama, quantas maçãs são necessárias para fazer o eruvet rumin com maçãs? Amarav Nachman tapuchim bekav. Com relação a maçãs, é necessário fazer o eruv com um kav. Um kav é mais ou menos 1 quilo, porém numa medida de volume. Ou seja, se a gente vai pegar um alimento que o volume e o peso são equivalentes, então vai ser ter 1 quilo desse alimento. Então, como referência, vamos usar aqui a medida de 1 quilo para o kav. Você precisa de 1 quilo de maçãs, porém, uma medida de volume de 1 quilo. Meitive, perguntaram os sábios, Rabi Shimon ben Elazar, meu fala Rabi Shimon ben Elazar, Uchlatavim, com relação a Maser Ani. Maser Ani é o dízimo que a pessoa dá para os pobres no 3º e no 6º ano do ciclo da Shemitah. Dos 6 anos que a pessoa trabalha a terra, são divididos em 2 etapas. No 3º e no 6º ano, a pessoa tem que tirar Trumah Gdolá, a oferenda para o Kohen, Maser Rishon, o primeiro dízimo para o Levi, Trumat Maser para o Kohen, e fora isso tem que tirar Maser Ani, o dízimo para o pobre. Se a pessoa tem muito Maser Ani, está dividindo entre vários pobres, a pessoa tem que dar para cada pobre alimentos para 2 refeições. E você fala que a Mishnah, as quantidades desses alimentos. Uchla tavlin, com relação a um tempero, tem que dar uchla. Uchla é 1/8 de um lug. Um lug é, conforme as opiniões que mais facilitam, é 345 gramas, uma medida de volume. Então, dividido por 8, vai dar mais ou menos 43 gramas, numa medida de volume. Essa é a medida de tempero necessária para as pessoas temperarem carne, por exemplo, para 2 refeições. Verita yerek, que a pessoa tem que dar verdura para um pobre a volume de 1 litra, a litra é a mesma coisa que um lug, 347 gramas. Ve'asarai gozim, a pessoa que vai dar nozes tem que dar 10 nozes para cada pobre. Ve'hamishah farsekim, 5 pêssegos, ve'shnei limonim, 2 romãs, ve'etrog echad e 1 etrog. Essas são as quantidades que a pessoa consome em 2 refeições. Ve'amar Bursak Bardari, falou o sábio, Mishmed Rav Menashe Bar Shiguvli, em nome de Rav Menashe Bar Shiguvli, Mishmed Rav, em nome de Rav. Vechen leiruf. Essas quantidades da Braita são as mesmas quantidades com relação ao eruv. O eruv também tem que ser uma quantidade de 2 refeições. São as mesmas quantidades que a Braita falou com relação a Maser Ani. Ve'ani nami lihavu que a farsekim. E pergunta a Gemara que as maçãs deveriam ser iguais aos pêssegos. Mesmo que os pêssegos é 5 pêssegos para 2 refeições, também as maçãs deveriam ser 5 maçãs para 2 refeições. Responde a Gemara, Hani Hashiv e Vanelo Hashiv. Não é diferente. Os pêssegos são mais importantes. A pessoa se sacia de pêssegos se ele come 5 pêssegos em 2 refeições. Vanelo Hashiv, porém a maçã é menos importante. A pessoa não se sacia se ele come só 5 maçãs. Tem que comer um cavo de maçãs para se saciar, mais ou menos 1 quilo na medida de volume. Amar Rav Yosef, falou Rav Yosef, Shara leimarei Rav Menashe Bar Shiguvli, que Hashem perdoe Rav Menashe Bar Shiguvli. Por quê? Ana Amrita Nialei Amatnitin. Eu conectei esse ensinamento de Rav, que Rav conectou a Alachá de Eruv com a Alachá de Maser Ani sobre a Mishnah. A Mishnah que a gente vê na frente, viu a Amra a Braita, porém Rav Menashe conectou esse ensinamento de Rav com a Braita de Tnan, qual é a Mishnah? Em Pochatin Laani, Begorin Michatzi Kavchitin. Não pode dar menos Maser Ani do que Hatzi Kavchitin, metade de um kav. Se você é 500 gramas na medida de volume de trigo, essa é a quantidade de trigo que a pessoa precisa para fazer pães para 2 refeições. Vekav Seurim.
e um kav, mais ou menos 1 quilo na medida de volume de cevada, para dar para um pobre, para ele fazer pães para 2 refeições. Esse é o período de Tanakama. Rabi Meir Omer, fala Rabi Meir, Chatzi kav seorim, vekav vachetzi kusmin. Fala Rabi Meir, Chatzi kav seorim é suficiente, metade de um kav de cevada também é suficiente, 500 gramas na medida de volume, assim como o trigo. É suficiente conforme Rabi Meir. Vekav vachetzi kusmin, com relação à espelta, a pessoa tem que dar para o pobre um kav, ou seja, 1,5 kg de espelta, para a pessoa fazer pão para 2 refeições, vekav rugerot, e um kav, 1 kg na medida de volume de figos secos, ou mané dvelá, ou um mané. Mané já é uma medida de peso, não uma medida de volume. O peso de um mané é igual ao peso de mais ou menos 1000 grãos de cevada, dvelá, de geleia de figo seco. Rabi Akiva Omer, fala Rabi Akiva, pras. Metade disso, metade de um mané é suficiente para dar para um pobre dessa geleia de figos secos. Vechatzi lug yain. Se a pessoa vai dar vinho, tem que dar metade de um lug, é mais ou menos 172 ml de vinho. Rabi Akiva Omer, revi'it, fala Rabi Akiva, é menos do que isso, é suficiente dar um revi'it, 86 ml de vinho. Verevi'it shemen, também um revi'it de óleo já é suficiente para 2 refeições para o pobre. Rabi Akiva Omer shminit, Rabi Akiva facilita mais a halachá, pode dar 1/8 de um lug, ou seja, 43 ml de óleo é suficiente. Veshar kol aperot, e outras frutas, amar Abba Shaul, kedeshem kerem veikach baem mazon shte seudot. Tem que dar para um pobre o suficiente de frutas, que ele vendesse essas frutas, ele vai conseguir dinheiro para comprar algum alimento para 2 refeições. V'amara, falou Rav, v'chen leiruv, sobre isso falou Rav, que essas mesmas quantidades com relação a Maserani são as mesmas quantidades com relação ao Eruv, as 2 refeições que a pessoa coloca para fazer o Eruv. Pergunta agora, por que Rav Yosef ficou tão bravo com Rav Menashe assim? Porque Rav Menashe conectou o ensinamento de Rav com a Braita e não com a Mishnah. E leima Mishum de Katani Be'ach Tavlin, se é porque a Braita se trata também de temperos, a gente viu que é uma uchla de temperos, 1/8 de um lug de temperos, Vetavlin lav ne'achlan, você quer falar que não pode fazer o eruv com tavlin, com um tempero, porque ele não é um alimento assim, um ingrediente? Pergunta a Gemara, atu acha miloktani chitim veseurim? Também na Mishnah está se tratando lá de trigos e cevada. O trigo e a cevada não é um alimento, também é um ingrediente, e mesmo assim pode fazer o eruv com ele. Velav ne'achlan, não, a pessoa não consegue consumir trigo e cevada sem um preparo. Mesma coisa com relação a um tempero. Então, por que Rav Yosef achou tão ruim com o Rav Menashe que ele conectou esse ensinamento de Rav com a Braita? Era Mishum de Ktani Chatzi lug yain. V'amarav me'arvim b'shte reviot shel yain. Deve ser porque nessa Mishnah se trata lá com relação ao vinho, que a pessoa tem que dar para um pobre Chatzi lug yain. Metade de um lug é mais ou menos 172 ml de vinho. V'amarav, sobre isso falou Rav me'arvim b'shte reviot shel yain. A pessoa pode fazer o eruv com 2 leviot, 2 vezes 86 ml de vinho. Então vamos falar agora, Shmamina, que amara vechen leiruv, vahamatetin, que amar Shmamina. Então a gente vê que o exemplo que Rav escolheu é com relação ao vinho para o eruv. Então exatamente o que a Mishnah falou também com relação ao vinho, não com relação ao que a Braita falou, com relação a frutas. Então Rav Yosef falou que Rav Menashe devia ter sido exato e conectar exatamente Rav com a fonte que Rav falou. Mesmo que a Braita também se explica conforme a opinião de Rav ia falar também na Braita, esses volumes são os volumes para fazer o eruv, mas não tem diferença. Rav Yosef queria que a Rav Menashe fosse mais exato. Amar falou, o sábio, o bemazon shte seudot leiruv. Todos os alimentos se combinam para ser as 2 refeições para fazer o eruv. Savar Rav Yosef, lembra, Rav Yosef pensou em falar, abdeika seudá me'ai, o seudá me'ai. Rav Yosef pensou em falar que quando é que esses alimentos se combinam, só se tem uma refeição de um alimento e uma refeição de outro alimento, e temos 2 refeições no total, e cada alimento é importante, o volume de uma refeição. Amar leiraba, falou Raba, afilo lemertza leishtishu drevia. Falava, não é verdade. Mesmo que temos aqui metade de uma refeição de um alimento, 1/3 de uma refeição de um alimento, 1/4 também é suficiente, com a condição que temos no total 2 refeições de todos os alimentos juntos. Gufa Amarav, Rav falou um ensinamento, me'arvin b'shte reviot shel yain. Podemos fazer o eruv com 2 reviot, 172 ml de vinho. Perguntam-me, Bainan Kuleai,
É necessário tanto assim de vinho? A Tânia, a Breta fala diferente, Rabi Shimon ben Elazar, fala Rabi Shimon ben Elazar, e aí com relação ao vinho, que ele é rolbo, é o suficiente para molhar o pão, acompanhar o pão com o vinho. Chometz que ele está verbo, também o vinagre é o suficiente para temperar carne com vinagre, a gente vai lá na frente também para temperar verduras com vinagre. Zeitim ou bitzalim com relação a azeitonas e cebolas, que dele é rolba este seudot, é o suficiente para consumir 2 refeições de azeitonas e de cebolas, essa é a quantidade de eruv. A pergunta era, falou que tem que ser 2 reviot de vinho, 172 ml de vinho, e a Breda fala que é suficiente de vinho para temperar o pão, é bem menos do que 2 reviot. Resposta, Hatam, nessa braita, bechamra mevashka, se trata de vinho cozido. Vinho cozido, ele é mais específico para a pessoa temperar o pão e não para consumir ele diretamente. Porque quando Rava se trata de vinho não cozido, um vinho lomevushá, ele é mais designado ao consumo puro, então tem que ser 2 reviot de vinho, que a pessoa bebe 1 revi, 86 ml para cada refeição. Essa é a quantidade de vinho para fazer o eruv. Amar falou o sábio, Chometz que dele está verbo. Só o vinagre é o suficiente para temperar algum alimento. Qual alimento é esse? Amarav Gid Lamarav falou o sábio que dele está verbo, Mazon Shteseudot Shelerek. É o suficiente para temperar verdura para 2 refeições. Ou seja, a pessoa só vai comer verdura nas refeições e a pessoa vai temperar essas verduras com vinagre. Essa é a quantidade de vinagre que a pessoa pode fazer o eruv com o vinagre. E cada ano tem uma outra versão. Amarav Gidel Amarav falou, sabe o nome de Rav? Yerekanechar Beshte Seudot. Não significa o vinagre para temperar 2 refeições só de verdura. Significa o vinagre para temperar a verdura que a pessoa come em 2 refeições junto com outros alimentos. É menos do que a primeira versão. Amar falou, sábio, zeitim ou betzalim, com relação a azeitonas e cebolas, que dele echol baem mazon shtel seudot, tem que ser o suficiente para a pessoa consumir em 2 refeições de azeitonas e de cebolas. O betzalim e meavim. Pergunta a como você pode falar que pode fazer uruv com cebola? A gente vê diferente em outro lugar. A Tânia, a Braita falou, Amar Rabi Shimon ben Elazar, falou o sábio, Pamachat Shabbat Rabi Meir, Be'ardisca. Uma vez Rabi Meir passou o Shabbat numa cidade chamada Ardisca, Upada Mechad Lefanah, veio uma pessoa na frente de Rabi Meir, Amar Lo Rebi, falou Rabi Meir, Rabino, Eravti Betzalim Letivin. Eu fiz o Eruvet Rumin com cebolas para viajar da minha cidade para uma cidade chamada Tivin, e também cheguei a Ardisca, essa outra cidade, com o Eruvet Rumin dele. Veio Shivo Rabi Meir Be'arba Amot Shelo. E Rabi Meir falou que ele não pode sair fora dos 4 amot, os 2 metros em volta dele. Como uma pessoa que saiu do Tchum, do limite da cidade de uma forma proibida, ele não pode sair mais do que 2 metros em volta dele. A gente vê daqui que não pode fazer o eruv com cebola. Anteriormente a gente falou que sim pode. Lokash, não é uma contradição. Rabe alim, rabe imaot. Se a pessoa vai fazer o eruv com as folhas que nascem em cima da cebola, o eruv não é válido, porque as folhas da cebola são prejudiciais à saúde. Rabei Maot, por isso a pessoa fez o eruv com a cebola, então é permitido que a cebola não é prejudicial à saúde. Detalhe a prova disso. Achal batzal vehishkim vamet. Se a pessoa comeu cebola à noite, acordou cedo e Lo Aleno faleceu, enomrim mimamet. As pessoas não têm que perguntar por que ele faleceu, como se ele faleceu porque ele comeu a cebola. Quando isso se aplica a ela be'alim, se a pessoa comer as folhas que nascem em cima da cebola. Aval beimaot, por isso a pessoa consumiu as cebolas por si só, leitlanba, isso não se aplica, porque a cebola não é prejudicial à saúde. Fala, o be'alim não é miloamran. Também se a pessoa consumiu as folhas da cebola, nem em todos os casos é prejudicial à saúde. Ela, viramos a página de lo ifsil zita, somente se ela não cresceu, essas folhas. Somente se essas folhas não cresceram, um zirta é mais ou menos que um zeret, que é a medida de 3 tfachim, mais ou menos 30 centímetros. Aval iftzil zirta, porém, se essas folhas cresceram 3 tfachim, 30 centímetros mais ou menos, leit lanba, então essas folhas da cebola não são prejudiciais à saúde. Amar afavalo amnan, quando é que essas folhas da cebola são tão prejudiciais à saúde assim? Ela delou ishteshira, só se a pessoa não bebeu cerveja depois de comer essas folhas. Aval ishteshira, por isso a pessoa sim bebeu cerveja, leitandá, isso não se aplica, a cerveja enfraquece a acidez dessas folhas da cebola. Tanu Rabanan uma braita, lo yochal adam batzal mipnei nachash shebo. A pessoa não deve comer cebola por causa da acidez da cebola. O Masei Rabi Hanina, e aconteceu com Rabi Hanina sheachal chatzi batzal
vechatzina chashebo. Ele consumiu metade de uma cebola e tinha nessa metade da cebola metade da acidez de toda a cebola. Vechalá venatal lamut. Ele ficou doente e entrou em perigo de vida. O bikshu haverav rachamim alav. E os sábios da geração rezaram para Hashem curar a Hanina. Vechayá, ele sobreviveu. Porque os sábios rezaram para Hanina, a Hanina transgrediu uma alahá da Braita, porque a geração precisava de Hanina para ensinar a Torá. Por isso os Chachamim rezaram para Hashem curar a Hanina. Isso fala aqui a Gemara. Continuamos. Amar Abizera falou, Abizera amar Shmuel, em nome de Shmuel, Shkar me'arvimbo. É possível fazer o eruv com cerveja. O poseret mikve beshlosha lugim. Com relação ao mikve, as leis básicas do mikve são que o mikve tem que ser feito de água da chuva. 40 se'im de água da chuva. 40 se'im é mais ou menos 500 litros de água da chuva. E não pode ser feito com maim sheuvim, água que descansou em utensílios. Se esse mikve tem 40 se'á de água da chuva, pode cair dentro desse mikve maim sheuvim, água de utensílios, não afeta o mikve. Porém, se esse mikve tem menos de 40 se'á e caiu lá 3 lugim, mais ou menos 1,5 litro de água de utensílios, então esse mikve está inválido. Mesmo que caiu lá mais água da chuva, esse mikve está inválido. Outras bebidas que não sejam água não invalidam o mikve. Mesmo que o mikve tem menos de 40 se'á e caiu lá outra bebida, não invalida o mikve. Somente invalida o mikve beshinui maré. Somente se essas bebidas mudaram a coloração de todo o mikve, então invalida o mikve. Mesmo que tenha mais de 40 se'á e caiu lá outros líquidos, invalidam o mikve. Essas são as leis básicas do mikve para entender a Gemara. Fala com relação à cerveja, o poseret mikve beshlosha lugim. A cerveja é como se fosse água. Uma vez que a maioria da cerveja é água, anula um mikve beshlosha lugim se caiu esses 3 lugim, esse 1,5 litro de cerveja dentro do mikve. Antes de completar os 40 se'á de água da chuva, esse mikve está inválido. Isso fala aqui a Gemara. Mafti Varavkana perguntou a Varavkana, pshita, considera essa alahá. Vehi ma benzer meitzeva, qual a diferença de cerveja e água tingida? Em relação à água tingida, também a maioria dessa água tingida é feita de água. Detran, a Mishnah falou, Rabi Yossi Omer, falou, Rabi Yossi meitzeva, água tingida, poslinet amikve beshloshet lugim. Anulam o mikve se caiu 3 lugim, 1,5 litro de água, num mikve que não tinha 40 se'á. A gente vê que a maioria dessa água tingida é água, então é como se fosse água normal, mas chovim para cancelar um mikve. Também com relação à cerveja, deveria ser a mesma coisa. Qual era o verde da bizeira? Responde Amri, responderam os sábios, Hata Maya de Tziva Mikri. Lá com relação à água tingida, continua sendo água tingida. O nome do objeto é água. Então eu poderia pensar que só lá invalida o mikve, porém aqui com relação à cerveja, Shikha Mikri, já recebeu uma nova classificação, o nome de cerveja, sendo assim eu poderia pensar que não invalida o mikve. Isso veio a dizer, ensinar que sim invalida o mikve como se fosse água. O Bekama Me'arvim, quanta cerveja é necessário para fazer o eruv? Savar Ravacha bered Rav Yosef, Kamed Rav Yosef. Ravacha, filho de Rav Yosef, pensou em falar na frente de Rav Yosef, Lemeimar, Betren Rivi Shichra. Precisa de 2 lugim de cerveja. Por quê? Que determinar, como falou a Mishnah, Hamotziya, a pessoa que carrega vinho na rua em Shabbat, que demezigat hakos. A pessoa está obrigada a trazer o korban hatat, por estar transgredindo o preceito da Torá de carregar em Shabbat, somente se ele carregou que demezigat hakos, o vinho suficiente para diluir esse vinho e formar aqui um copo de vinho diluído. Detalhe e foi ensinada uma breta sobre essa Mishnah, que demezigat kos yafé é o suficiente para diluir um copo válido, um copo apropriado. Mas kos yafé, quer dizer um copo apropriado, kos shel bracha, é um copo que a pessoa pode fazer birkat hamazon sobre ele. Gamara Nachman Abarbavua falou o sábio, kos shel bracha, o copo do birkat hamazon, tzarich she'eh bo rov harevit, kreshem zegeno v'yamod al-revit. É necessário que nesse copo do Birkat Hamazon tenha 1/4 de um revit, ou seja, mais ou menos 22 ml de vinho puro, que deixa em zegueiro, para a pessoa diluir esse vinho puro, ve'amot al-revit, esse vinho puro, com a água vai ter aqui o volume de um revit, 86 ml de vinho. Bequederava, Damarava, como Rava falou, Kol Habra, todo vinho, de lodari al-hatlat, maia, todo vinho que a pessoa não colocou 3 vezes mais água do que vinho, lav hamra, não é um vinho apropriado para o consumo. O vinho daquela época era bem forte e tinha que colocar 1/4 de vinho, 3/4 de água.
E também com relação ao Revit, a pessoa tem que beber um copo de um Revi'it, no Birkat Amazon, 86 ml de vinho, então a pessoa tem que ter 1/4 disso de vinho, 3/4 de água. Victor é a continuação dessa Mishnah. Veshar kolamashkim, com relação a outras bebidas, como cerveja, por exemplo, a pessoa está obrigada a fazer o korban hatat, o sacrifício de hatat por carregar em Shabbat, se ele carregou um Revi'it, 86 ml dessas bebidas. Complemento da Gemara, vekola shofrin barevit, com relação a águas não potáveis que a pessoa usa para fazer barro normalmente, berevit, a pessoa está transgredindo o preceito da Torá de não carregar em Shabbat, se ele carregou um Revi'it, 86 ml dessa água. Ravacha complementou sua prova, mediata malchad arba, do mesmo jeito com relação à proibição de carregar em Shabbat. O volume da cerveja é 4 vezes mais do volume do vinho, a Hanami também com relação ao Eruv, halchad arba, com relação ao Eruv, tem que ser aqui 4 vezes mais cerveja do que vinho. Entendeu Ravacha? Que é a mesma halachá com relação ao vinho do que com relação a carregar em Shabbat. Tem que ser um objeto importante e a cerveja ela é menos importante do que o vinho, precisa de mais cerveja para estar obrigado a fazer o korban hatat, também precisa de mais cerveja para estar fazendo o eruv de uma forma válida. Então se a pessoa precisa de 2 levi'it de vinho para fazer o eruv, ela precisa de 4 vezes mais de cerveja, são 2 lugim de cerveja para fazer o eruv. Isso falou Rav Acha. Falou, isso não é verdade. Com relação à permissão de carregar, tem que ser um trabalho de carregar profissional e importante. Menos do que essa quantidade de um Revi'it, essa cerveja não é importante. Avalá falou, porque com relação ao Eruv não depende de ser um objeto importante, tem que ser um alimento para 2 refeições, é suficiente. David e Inch, pessoas costumam deixar tocar essa betzafra, bebem um copo de cerveja que tem lá um Revi'it de manhã, becassa befania, e um copo de cerveja de um Revi'it à noite, vesamri lavaio, e se satisfazem. Aqui também com relação à cerveja, é suficiente fazer um eruv com 2 Revi'it de cerveja, assim como o vinho. Pergunta para Tumarim Bekama, quanto é necessário de tâmaras para fazer o eruv? A Marav Yosef falou Rav Yosef, Tumarim Bekav. Também com relação a tâmaras, tem que colocar um kav, mais ou menos 1 quilo, uma medida de volume. Continua a Marav Yosef, falou Rav Yosef, mina lá, qual é a prova para mim? Detalhe como falou a Braita, Achal Grogerot Veshilem Tumarim, uma pessoa que não é Cohen, comeu trumá de uma forma proibida, involuntariamente, ele tem que pagar o preço que ele consumiu e também uma multa de 1/5 do preço. A da pessoa comeu figos secos de trumá, veshilem tmarim, ele pagou com tâmaras. Conforme essa opinião da Breta, é permitido pagar essa dívida para o Cohen com outra espécie que não seja a mesma espécie que ele consumiu, com a condição que seja melhor do que a espécie que ele consumiu. Se a pessoa consumiu figos secos de trumá, veshilem tmarim, ele pagou tâmaras, tavô alav bracha. Ele merece ser abençoado, uma bracha, porque ele pagou mais do que ele estava obrigado a pagar. Esclarece a Gemara, o que ele fez a mais? De como se trata? Se ele pagou tâmaras, o mesmo preço que ele consumiu esses figos secos, da Halmine Bezuzah, ele consumiu um zuz, uma moeda de figos secos, de Kameshalem Le Bezuzah, ele está pagando também tâmaras com preço de uma moeda, Maitavala Bracha, porque ele vai receber uma Bracha? Bezuzah Kameshalem, ele está consumindo um zuz, está pagando um zuz, não está pagando nada a mais, não merece uma Bracha a mais. Ele lá, não deve ser diferente, deve ser que ele está pagando o mesmo volume do que ele consumiu. Da Hamine Griva de Grogerot, ele consumiu um certo volume de figos secos, de chave azul, que vale um zuz, uma moeda. De Kameshalem, le Griva de Tmarim, e está pagando esse mesmo volume de tâmaras. De chave arba, que vale 4 moedas, está pagando a mais do que ele estava obrigado, e Tavola Abraha vai receber uma Abraha. Vektai Tavola Abraha, isso fala que a Tmarim Adif, daqui a gente vê que as tâmaras são mais valiosas do que os figos secos. Então, se a Alaha com relação a figos secos que vimos anteriormente, que é necessário fazer o eruv com 1 quilo de figos secos, então vai ser também suficiente com relação às tâmaras, se a pessoa colocou um eruv de 1 kav, vai ser também suficiente. Isso fala que Rav Yosef, que a pessoa pode fazer o eruv com 1 kav de tâmaras. Amar le Abai, perguntou a Abai contra Rav Yosef. Leolam de Achamine Bezuzah vekameshalem Bezuzah. Não tem nenhuma prova dessa Mishnah que as tâmaras são mais valiosas do que os figos secos. Por quê? Leolam, na verdade, de Achamine Bezuzah, ele consumiu figos secos no valor de uma moeda.
Vikamer Shalem Bezuza, ele está pagando também tâmaras com o valor de uma moeda. O Maitavola Brachá, ele te perguntou por que vai receber uma brachá, uma bênção, se ele não está dando nada a mais? Ele consumiu figos secos que não tem muitos compradores para figos secos. Ele está pagando com tâmaras que tem muitos compradores para comprar tâmaras. Então ele está dando uma vantagem para o Cohen, dando para o Cohen uma coisa que tem mais compradores. Por isso ele vai receber uma brachá. Continua, shtita. Shtita é um tipo de mingau feito de farinha de trigo seco e mel. Amaravach Bar Pinchas falou o sábio, 3 shargushi. A pessoa pode fazer o eruv com shtita, e a quantidade para fazer o eruv são 2 colheres dessa shtita. Kisani, com relação a trigo torrado. Amarabai falou abai, 3 bune de pumbedita. A pessoa vai fazer o eruv com trigos tostados, tem que colocar 2 punhados de trigos tostados no lugar do eruv. Amarabai falou abai, amrali em. Falou abai em nome de sua mãe. Não era sua mãe biológica, porque sua mãe biológica infelizmente faleceu no parto de Abaye. É a mãe adotiva de Abaye. Hanikisani malu leliba. Esse trigo tostado faz bem para o coração. Mevat lemachshavta. E anula as preocupações da pessoa. Amarabai falou abai, amrali em. Falou minha mãe. Haiman de itle chusha de liba. A pessoa que está sentindo o coração dele fraco. Uma pressão baixa, uma fraqueza. Leite bisa de atme e mina de dirat. A pessoa traga a perna direita de um carneiro, macho, veleite kvuya direita de Nissan, e traz o esterco de bois da época da primavera, vei leika kvuya direita, se ele não tem esse esterco, leite sugaine de arafta, tem que trazer estacas e gravetos de uma madeira chamada aravá, a pessoa tem que acender esse esterco ou essas estacas, essas madeiras, ele consome essa carne de carneiro. A pessoa tem que beber depois de consumir essa carne do carneiro. Hamra marca é um vinho diluído. Aí a pessoa vai receber uma força no coração, daí vai se sentir melhor. Amara Vida Amara Shmuel falou o sábio em nome de Shmuel. Koshu liftan. Se a pessoa está colocando o eruv com um alimento que acompanha o pão, que dele é holbo, tem que colocar o suficiente para acompanhar o pão para 2 refeições. Se é um alimento que não acompanha o pão, a pessoa consome esse alimento independentemente do pão, que dele tem que colocar lá o suficiente para fazer 2 refeições desse alimento. Basar chai, com relação à carne crua, que a pessoa salgou essa carne crua e já se possibilitou consumir essa carne crua, que dele a pessoa tem que fazer o eruv com quantidade para 2 refeições dessa carne crua. Basar tzari, se a pessoa está colocando no eruv carne assada, Rabba Amar, conforme Rabba, que dele tem que colocar no eruv o suficiente carne assada para comer 2 refeições de pão junto com a carne assada. Verav Yosef, Amar, conforme Rav Yosef, que dele tem que colocar nesse eruv o suficiente para consumir 2 refeições só de carne assada. Como Rav Yosef, a carne assada não é acompanhamento para o pão. Amar Rav Yosef, falar Rav Yosef, mina lá. Qual é a própria? O que eu falei, que a carne assada não é acompanhamento para o pão. Que os persas consomem carne assada sem o pão. Sendo assim, tem que colocar no eruv o suficiente para 2 refeições de carne assada. E não é suficiente colocar a carne assada para comer junto com o pão. Isso fala aqui a Gemara. Amanhã continuamos a sugiar com novos conceitos. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.